Olá, estamos de volta aqui no curso Top 10 de Processo Civil. Agora nós vamos entrar efetivamente nos dados estatísticos. Lembrando, nosso objetivo aqui nesse curso é analisar os 10 assuntos mais cobrados em processo civil de modo profundo. Não podemos ficar só naquele resuminho básico. Nós vamos estudar aí com profundidade esses assuntos mais cobrados. Solta na tela, Latino. Estamos na aula 2 aí de processo civil. Aula 2, nós vamos estudar o tema sujeitos do processo. Latino, deixa aí na tela a estatística. Olha aí, ó, você que está aí assistindo essa aula 2, nós vamos estudar os sujeitos do processo. Sujeitos do processo, ó, nós temos 219 questões sobre a vigência do novo CPC. Esse tema, sujeitos do processo, representa hoje 10% das questões de processo civil. Sujeitos do processo, então, esse é o tema que você vai pegar no seu edital e também no código. Quais são os artigos que englobam esse tema? Nós temos o artigo 70 ao artigo 187. Vou anotar aqui para a gente poder organizar os estudos. Sujeitos do processo. Quais são os artigos que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar o artigo 70 ao artigo 187. Perceba que são muitos artigos aí. Artigo 70 ao 187. Em falar nisso, eu peço muito para todos os nossos alunos para que grifem os códigos. Hoje eu até estou vendo aí alguns cursos na internet, tem algumas pessoas que já passaram em vários concursos e estão vendendo técnicas de como passar em concurso. Eu não sou contra isso, pelo contrário, sou totalmente a favor, porque realmente existem técnicas. E um desses cursos na internet me chamou muita atenção, pois ele mostrou que a maioria das questões de prova estão aqui, ó, no código. A maioria das questões de processo civil, não de outras matérias, por exemplo, direito administrativo, muitas questões são retiradas da doutrina. Agora, processo civil, a maioria das questões estão aqui, dentro do Código de Processo Civil. Então, se você puder grifar sempre todos os artigos que nós indicarmos aqui, você aí vai fazer uma boa prova, tenha certeza disso, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar aí sujeitos do processo. Solta lá na tela, Latino. Como é um tema grande, eu coloquei aqui um slide, vamos organizar. Deixa na tela aí. Primeiro tópico que nós vamos estudar do sujeito de processo, capacidade processual. Nós vamos estudar no primeiro bloco da aula 2, os artigos 70 ao 76. Então, bem tranquilo, vamos estudar ali 6 artigos sobre esse assunto, capacidade processual, que é um dos pressupostos de validade do processo. Vamos estudar também dos deveres das partes e de seus procuradores. Está dentro do tópico sujeitos do processo. É o artigo 77 ao artigo 81. Nós vamos estudar a litigância de má-fé e tudo mais. Vamos estudar também das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Um tema aí que está sendo cobrado, né, até nas provas de nível médio. Você pega a prova da defensoria, por exemplo, tem esse tópico aí, despesas, honorários e multas. Vamos estudar também a gratuidade de justiça. Vamos estudar num bloco sozinho a gratuidade de justiça para não misturar. Vamos estudar os procuradores, o artigo 103 ao artigo 107, os tópicos lá dos advogados e tudo mais. Da sucessão da parte e dos seus procuradores. Às vezes uma das partes pode morrer ou quer trocar de advogado. Então nós vamos estudar ali o tópico do artigo 108 ao 112. Deixa na tela aí, Latino. Litisconsórcio. Vamos estudar ali o artigo 113 ao 118. Vamos estudar esse tópico aí do litisconsórcio. E também, depois disso aqui, volta comigo, Latino, rapidinho. Depois do artigo 118, nós vamos entrar num outro tema que está previsto também dentro do tópico sujeito de processo, mas na estatística, para organizar aqui os estudos, eu preferi separar. Volta, por favor, Latino, a estatística aí. Veja que eu separei aqui intervenção de terceiro de sujeito da relação processual. Volta comigo rapidinho, Latino. Olha aqui, ó. Intervenção de terceiro, 159 questões, 8%.
Só que intervenção de terceiro está dentro do artigo 119 ao artigo 138. Se sujeitos do processo está do 70 ao 187 e 119 ao 138 nós temos intervenção de terceiro está dentro do sujeito do processo. Mas eu preferi, junto com o Alberto, que é quem faz as nossas estatísticas aí, separar. Por quê? Para organizar os estudos. Mas se você somar intervenção de terceiro e sujeito do processo, nós teríamos 18%. Ó. 10% de sujeito do processo, mais 8 ali, 18%. Então, sujeitos do processo são um dos temas mais cobrados. Você pegar o último exame da OAB, por exemplo, foram 2 questões de intervenção de terceiro. 2 questões. Mas para organizar os estudos, eu coloquei na aula 2 até o artigo 118. Então, na aula 2, nós vamos estudar aqui os sujeitos do processo até o artigo 118 do CPC. Depois, já na aula 3, nós vamos entrar aqui do artigo 119 ao artigo 138, e aí na aula 3 a gente estuda só intervenção de terceiro. Eu não fiz isso só para organizar e te mostrar que as estatísticas elas fazem diferença em prova. Tem um outro motivo que eu escolhi uma aula só de intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade. Então o que eu fiz? Ao invés de colocar intervenção de terceiro na aula 2, eu coloquei a aula 3 só de intervenção de terceiro. Lembrando que esse curso tem 10 aulas, só que cada aula é composta aí de blocos. São vários os blocos, tá bom? Beleza? Sem mais delongas aí, organizamos o estudo, vamos estudar a capacidade processual, deveres das partes, das despesas, vamos estudar aí da gratuidade, vamos estudar também 2 procuradores, tudo isso compõe a aula 2 aqui do curso Top 10 de Processo Civil, tá bom? Vamos lá então, vamos estudar, solta na tela, Latino. Capacidade processual. Capacidade processual está aparecendo aí na sua tela. Nós vamos estudar o artigo 70 ao artigo 76. Deixa na tela, Latino. Tá cortando ou não? Tá tudo certo? Então tá aí, ó, capacidade processual. Deixa na tela, Latino, um assunto muito importante. A capacidade processual, ele é um dos elementos de validade do processo. Então, nós já vimos isso na aula 1, fizemos uma introdução, é um dos elementos de validade do processo. Na aula 1, eu mostrei os elementos, os pressupostos de existência e os pressupostos de validade. Deixa na tela, Latino. Nos termos do artigo 70, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. É a chamada capacidade de exercício do direito. Está lá no artigo 70. Esta capacidade, em regra, se tem a partir dos 18 anos de idade. Terá também a capacidade para estar em juízo, evidentemente, aquelas pessoas jurídicas e também os entes formais. Pessoas naturais incapazes, porém, deverão ser representadas ou assistidas por seus pais, tutores ou curadores na forma do artigo 71. Volta aqui comigo, Latino. Lembra na aula 1? Nós estudamos na aula 1 os pressupostos de existência do processo. E estudamos também os pressupostos de validade. Os pressupostos de existência do processo, são chamados lá os elementos, né, da ação, são lá as partes, o pedido e a causa de pedir. Na verdade, a gente até prefere chamar os pressupostos de existência de juízo, partes e demanda. Juízo, parte e demanda. E os elementos da ação de parte, pedidos e causa de pedir. Fica mais organizado assim. Os elementos, as partes, o pedido e a causa de pedir. Os pressupostos de existência são juízo, tem que ter um juízo, as partes e uma demanda. Já nos pressupostos de validade, nós vimos que o juízo tem que ser um juízo competente, as partes têm que ter mesmo o quê? Capacidade. E a demanda deve ser regularmente proposta. Então, nessa aula, na aula 2, nós vamos estudar aí um dos pressupostos de validade do processo, que é a capacidade processual. O artigo 70, que você já deve ter grifado, o artigo 70, ele trata da capacidade de exercício do direito. Capacidade de exercício do direito.
Essa capacidade de exercício do direito, eu até no material em PDF, lembrando que os PDF são sempre mais completos do que o resumo de aula, PowerPoint é um resumo de aula, o PDF é mais completo, eu coloquei os artigos do Código Civil para você. Porque essa capacidade, em regra, porque nós temos exceções, né? Como, por exemplo, os pais podem emancipar os filhos, né? Aprovação em concurso e tudo mais, mas, em regra, se dá com os 18 anos de idade. Se a parte não tem 18 anos de idade, ela vai ser considerada incapaz. Se ela já tem 16 anos, ela é relativamente incapaz. Mas se ela tem 11 anos de idade, ela é absolutamente incapaz. Quando a parte é incapaz, seja relativa ou absolutamente, ela deve estar ou assistida, no caso dos relativamente incapazes, ou representados, nos casos dos absolutamente capazes. Então vamos dar efetivamente início à nossa aula 2 de processo civil. Nós vamos organizar por temas aí, porque sujeitos do processo é um tópico muito grande. Vai do artigo 70 até o artigo 187. Nós vamos estudar, eu já queria te contar um segredo aqui, com base na melhor doutrina, essas aulas. Lembrando que os PowerPoint, eles são resumos de aula. Os PDFs que você pode baixar aí no portal do aluno, que muita gente está me perguntando, fica abaixo do vídeo, tá? Abaixo do vídeo aí, sempre da parte 1 das aulas, você pode baixar os materiais em PDF, que são bem completos. E eu vou te contar um segredo. Ao final desse curso, você pode falar aí para os seus amigos, seus colegas de trabalho, que você leu mais de 20 doutrinas de processo civil. Porque aqui nós vamos ler a lei, é muito importante ler a lei, a maioria das questões são letra de lei, mas às vezes não adianta nada ler a lei e não entender o que a lei está querendo dizer. Então nós vamos estudar muitas doutrinas aqui nesse curso, tá bom? Nessa aula nós vamos estudar aí a capacidade processual. A capacidade processual é um dos pressupostos de validade do processo. Na aula 1 nós vimos os pressupostos de existência e os pressupostos de validade. Os pressupostos de existência são 3: juízo, partes e demanda. Já pressupostos de validade são vários. Na aula 1 eu separei 3. O juízo tem que ser competente, as partes têm que ser capazes e a demanda deve ser regularmente formal. Tem até lá o artigo 319 e 320, tá bom? Então, nesse bloco, nessa aula 2 aí, nós vamos estudar um dos pressupostos de validade do processo. Solta na tela aí, Latino. Capacidade processual, tá aí, ó. A capacidade processual é um dos elementos de validade dos processos. Nos termos do artigo 70, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. O artigo 70 é conhecido como capacidade de exercício do direito. Esta capacidade, em regra, se tem a partir dos 18 anos de idade. Terá também capacidade para estar em juízo, evidentemente, as pessoas jurídicas e os entes formais. Pessoas naturais incapazes, porém, deverão ser representadas ou assistidas pelos seus pais, tutores ou curadores na forma do artigo 71. Então fica essa pergunta: quem pode estar em juízo? E aqui eu trouxe um trecho do livro do professor Eupídio Donizete. Pode deixar na tela, Latino? Olha só, Eupídio Donizete foi desembargador em Minas Gerais. Você está conhecendo aí mais um doutrinador. Diz o professor Eupídio, nos termos do artigo 70, terá capacidade processual, ou seja, capacidade para estar em juízo, toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos. A capacidade processual é um requisito processual de validade, que significa aptidão para praticar os atos processuais, independentemente de assistência ou representação. Capacidade processual pressupõe a capacidade de ser parte, ou seja, personalidade judiciária, mas a recíproca não é verdadeira, diz o professor Eupídio. Nem todos aqueles que detêm personalidade judiciária gozarão de capacidade processual, tal como ocorre, por exemplo, no direito civil. Essa capacidade processual, ela será plena quando a pessoa for absolutamente capaz, vale dizer, maior de 18 anos, e com o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.
Nos casos em que a parte material for relativamente ou absolutamente incapaz, nós temos lá no Código Civil o artigo 3º e 4º, e outras hipóteses enumeradas no artigo 72, a capacidade judiciária precisa ser integrada pelos institutos da assistência, representação ou curadoria especial. Volta comigo aqui, Latino. Vamos traduzir aí esse trecho do livro do professor Eupídio Donizete. Lembrando que nas tuas apostilas em PDF, aquelas que ficam abaixo dos vídeos, são mais completas. Aqui são meros resumos e eu vou ler com você todas as doutrinas. Fique tranquilo. Inclusive, muitos alunos estão me mandando, olha, qual o livro que eu compro? Nenhum. Você que está aqui no curso Top 10, você já tem aí direito a mais de 20 livros resumidos na tua apostila, tá bom? Então, capacidade para estar em juízo. Quem pode estar em juízo? Foi aquela pergunta que eu coloquei aí. Em regra, a partir dos 18 anos. A capacidade absoluta, a capacidade plena, em regra, ela se dá a partir dos 18 anos de idade. Nós temos isso lá no artigo 3º e no artigo 4º do Código Civil Brasileiro, tá bom? Abaixo de 18 anos, nós temos os incapazes. Se é acima de 16, relativamente incapaz. Se a criança, por exemplo, tem 11 anos de idade, absolutamente incapaz. E aí, esses incapazes, eles vão ter que estar representados ou assistidos. Se é relativamente incapaz, nós falamos isso na aula 1 também, se é relativamente incapaz, vai estar assistido, fica lá só assistindo. Se é absolutamente incapaz, deve estar representado. E o professor Eupídio Donizete me fala uma questão aqui que eu chamo muita atenção. A capacidade processual pressupõe a capacidade de ser parte, personalidade judiciária. Então, diz o professor Eupídio que a capacidade processual pressupõe a personalidade judiciária. Mas ele continua afirmando, a recíproca não é verdadeira. Por que não? Porque, em regra, essa capacidade processual, ela vai se subdividir em capacidade de ser parte, em capacidade de estar em juízo e a tal da capacidade postulatória, que nós vimos na aula 1. Às vezes, a pessoa tem capacidade de ser parte, mas não de estar em juízo. Por exemplo, até o nascituro, que está na barriga da mãe, tem capacidade de ser parte. Uma criança de 2 anos tem capacidade de ser parte, mas não capacidade de estar sozinha em juízo. Porque a capacidade de estar em juízo são para aqueles absolutamente capazes, tá bom? Então, muito importante esse trecho aqui do livro do professor Eupídio Donizete. A capacidade processual pressupõe a capacidade de ser parte. Essa capacidade de ser parte é chamada de personalidade judiciária. Personalidade judiciária. Mas a recíproca não é verdadeira, porque nem todos que têm capacidade de ser parte têm capacidade para estar em juízo. Solta na tela, Latino. Continuando aí no livro do professor Eupídio Donizete, ele diz o seguinte, é como se a capacidade processual estivesse incompleta. Para completá-la e proporcionar o pleno acesso à justiça, a lei criou os institutos da representação, da assistência e também a curadoria especial, hoje exercida pela Defensoria Pública, permitindo, pois, que a parte material pleiteie seus direitos em juízo. O exemplo clássico é o das pessoas absolutamente incapazes, que estão lá no artigo 3º do Código Civil, detentoras de capacidade de ser parte, mas que, em juízo, em outros atos da vida civil, devem estar representadas pelos seus pais, pelos tutores ou pelos curadores. O incapaz, ele pode figurar como autor ou réu em uma demanda, mas se não tiver representante legal ou se os interesses dele colidirem com o daquele, o juiz deve nomear o curador especial. Já os maiores de 16 e menores de 18 anos, por exemplo, são assistidos pelos seus pais, tutores ou curadores, nas ações judiciais. O menor deverá constituir um procurador junto do seu assistente, que também deve assinar a procuração. Se figurar como réu, deverá ser citado também como assistente. Há ainda a chamada incapacidade puramente para o processo. É o caso do réu preso, bem como do revel citado por edital ou por hora certa, conquanto materialmente capazes. Entendeu o legislador que, para o processo, a capacidade dessas pessoas
necessita ser complementada, em razão da posição de fragilidade que se encontra. Por isso, exige a nomeação do curador especial a elas, sob pena de nulidade do feito. Com relação ao réu preso, fica a ressalva de que, se estiver já constituído advogado, procurador nos autos, por razões óbvias, dispensa a figura do curador especial, pois não haveria qualquer razão para conferir ao preso a representação dos procuradores. Então vem aqui, por favor. Olha só, essas pessoas elas têm capacidade para estar em juízo. O réu preso. Até porque se ele está preso é porque ele cometeu crime. Porque no Brasil, você que está estudando direito penal, você sabe que aqueles menores de 18 anos não cometem crimes, cometem atos infracionais. Então, se o camarada está preso, é porque ele já tem mais de 18 anos, cometeu crime. Agora, se ele não constitui advogado, o réu preso, ele tem direito a um curador especial, a Defensoria Pública. Tem outros dois ali que o Código de Processo Civil garantem também a curadoria especial. São aquelas revelias do réu quando ele é citado por a citação ficta. Citação ficta é aquela citação por hora certa ou por edital. Por exemplo, uma citação por hora certa, artigo 252 do Código de Processo Civil, quando frustrada a citação por oficial de justiça, e essa frustração no novo CPC diminuiu, né? Antigamente eram 3 tentativas, agora bastam ser 2 tentativas. Havendo 2 tentativas frustradas do oficial de justiça e tendo um requisito ali primordial, que é a suspeita de ocultação, é até importante você que já está lá grifando o artigo 252, grifar a suspeita de ocultação. Havendo suspeita de ocultação, o oficial tendo ido por mais de 2 vezes, 2 ou mais vezes, pode citar por hora certa, falar com o vizinho, que o vizinho vai ser citado, o porteiro, o síndico, ou até mesmo a pessoa da família. Então, nessas citações fictas, por edital ou por hora certa, aí a lei processual civil confere a curadoria especial. Vamos analisar esse tópico aqui, solta na tela, Latino. Agora saindo do livro do Eupídio e entrando do livro do Alexandre Câmara. Tá? Aqui você vai estudar quase todas as doutrinas, as melhores. Olha o que está aí na tua tela. O Código de Processo Civil, a partir do artigo 70, trata lá do sujeito do processo. E o professor Alexandre Câmara, olha o conceito que o Câmara dá, hein? Está aparecendo na tua tela aí, não está, Latino? Diz aí, ó. Professor Alexandre Câmara, partes são sujeitos parciais do processo. São aqueles que participam em contraditório da formação do resultado do processo. Fazem as partes representar-se em juízo por intermédio de seus advogados, sejam eles públicos ou privados. O advogado, como afirma o artigo 133 da Constituição da República, é essencial à administração da justiça. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. E agora mais um livro aí na aula 2, Latino, já é o 3º livro, hein? O livro do professor Humberto Teodoro Júnior. Olha o que o professor Humberto Teodoro Júnior, pode deixar na tela, Latino? Diz aí do artigo 70. O professor Humberto Teodoro Júnior diz, o artigo 70 cuida da capacidade processual ou legitimidade para o processo, significando um dos pressupostos processuais para o exercício da demanda. A capacidade processual consiste na aptidão de participar da relação processual, em nome próprio ou em nome alheio. Em regra geral, a capacidade que se exige da parte para o processo é a mesma que reclama para os atos da vida civil, isto é, para a prática dos atos jurídicos de direito material previstos no Código Civil, e eu fiz até uma remissão aí, ó, pode deixar na tela, Latino. É o artigo 5º do Código Civil. Olha o que diz o artigo 5º aí do Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Volta aqui comigo, Latino. Latino também é pai, né, Latino? A gente tem um medo desse artigo danado, né? Quando o filho faz 18 anos, eu lembro logo do artigo 5º do Código Civil. Então perceba, nós estamos analisando aí o sujeito do processo, vimos o livro do professor Eupídio, vimos o Câmara, vimos agora Humberto Teodoro Júnior.
Qual é a conclusão que a gente pode tirar aqui? A do Câmara é interessantíssima. Ele diz que os sujeitos do processo são as partes e essas partes elas são parciais. As partes elas são parciais. Imparcial é o juiz, os auxiliares do juiz, o perito, o oficial de justiça. Esses sim são sujeitos imparciais. Já as partes, diz o professor Alexandre Câmara, são sujeitos parciais do processo. Esses têm vontade própria, têm interesse próprio, produzem provas em interesse próprio. Agora eu vou te mostrar uma questão interessante que eu prometi para vocês e o que se promete tem que cumprir. Jurisprudência. Solta na tela, Latino. Vamos analisar uma jurisprudência sobre isso. Nós temos aqui uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fala sobre a capacidade processual. A capacidade processual, ou a capacidade de estar em juízo, está intimamente ligada ao conceito de capacidade civil. Diz o ministro do STJ, as pessoas físicas têm essa capacidade quando se acham no pleno exercício de seus direitos. Trata-se dos maiores de 18 anos, que não se encontram em nenhuma das situações nas quais a lei civil os dá para os incapazes para os atos da lei civil. Nós temos aí, citando o professor Cândido Rangel Dinamarco, e uma jurisprudência aí do STJ. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Então, capacidade processual, capacidade para estar em juízo, começa a partir dos 18 anos de idade. Já a capacidade de ser parte, basta ter direito que pode ser parte. Se for absolutamente incapaz, representado. Se for relativamente incapaz, será assistido. Tem mais uma jurisprudência aí, Latino. Solta na tela da Câmara dos Vereadores. Muita jurisprudência. Para você que está começando a estudar agora, o que é? Volta aqui rapidinho, Latino. Eu dou um trabalho danado para o Latino. Não diz que ele está pedindo um aumento aqui. Volta aqui rapidinho. Olha só, presta muita atenção. Você que está começando a estudar agora, o cara está mostrando jurisprudência. Que negócio é isso aí? Jurisprudência são os entendimentos reiterados dos tribunais. Professor, é importante para concurso estudar jurisprudência? Muito importante. Prova da OAB, por exemplo, cobra muita jurisprudência. FGV adora jurisprudência. No concurso do TRF sempre coloca lá a jurisprudência. É importante estudar jurisprudência também para interpretar os artigos. E vou te falar mais, a maioria das questões de prova são retiradas de casos concretos. Não só da lei, mas também de casos concretos, tá bom? Então o que é jurisprudência? Você que está começando a estudar agora. Jurisprudência são os entendimentos reiterados dos tribunais, tá bom? Solta na tela a jurisprudência aí, Latino. Da Câmara dos Vereadores diz assim, ó. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendido esses como sendo relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Volta aqui rapidinho. Olha só, nas aulas de direito administrativo, você sabe que eu dou aula de processo civil e também administrativo. Quem é meu aluno em direito administrativo sabe que nas aulas que eu explico o que é órgão público, o que eu falo de teoria da imputação e tudo mais, eu sempre dou esse exemplo dessa jurisprudência. E nesse curso eu te prometi e eu vou cumprir. Esse curso nós vamos fazer uma interdisciplinariedade. Vez ou outra, eu vou no direito administrativo, no direito constitucional, penal, constitucional, aonde quer que seja. E lá, no direito administrativo, você sabe que órgão público não possui personalidade jurídica. Mas não é porque ele não tem personalidade jurídica que ele não pode estar em juízo. Porque muitas das vezes ele compra impressora, compra papel, tem interesses institucionais próprios. E o grande exemplo é esse que nós acabamos de ver, da Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. A Câmara dos Vereadores, no exercício de interesses e direitos institucionais, pode figurar em juízo, não tem problema nenhum. Agora, não confundir personalidade jurídica com personalidade judiciária. Ela tem capacidade processual, mas ela não tem personalidade jurídica, tá bom? Isso é muito comum também em direito administrativo. Vamos sair do artigo 70, vamos para o artigo 71. Solta na tela, Latino. Tem um livro aí, ó,
do professor Humberto Teodoro Júnior, artigo 71, caput do Código de Processo Civil, diz que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutores ou curadores na forma da lei. O professor Humberto Teodoro Júnior diz que os menores impúberes, por exemplo, até 16 anos, serão representados em juízo pelos pais, na ausência destes, pelos tutores ou curadores. Já os menores púberes, aqueles entre 16 e 18 anos, será dada a assistência. Os loucos, como o latino, por exemplo, os surdos, mudos e os pródigos estão sujeitos à curatela, tá? Aí esses estão sujeitos à curatela. Aquele também civícolas, né? São os índios, por exemplo, são considerados relativamente incapazes. O regime tutelar especial do Estatuto do Índio diz isso. E nós temos lá o MP, ele deve intervir obrigatoriamente nas causas em que haja interesse de incapaz, sejam absolutos ou relativos, sendo necessária a sua intimação. Volta aqui comigo, Latino, rapidinho. No artigo 71, é muito importante fazer uma remissão para o artigo 178. Vamos pegar aqui o piloto. O artigo 71 do CPC é importante estudar em conjunto com o artigo 178 do CPC. O artigo 178 do CPC, ele trata lá da participação do MP, do Ministério Público. E o Ministério Público, ele vai atuar quando tiver interesse de incapaz. O Latino, o pessoal está comentando aí que na primeira aula eu estava de blusa de polo e agora eu estou de terno. Eu vou tirar o blazer aqui rapidinho. Não precisa cortar não, Latino, aqui. Eu boto aqui, ó, tudo no esquema, tá bom? Vamos seguir, não precisa cortar não, Latino. Olha só, o artigo 178 do Código de Processo Civil é muito interessante. Por quê? Porque no novo Código de Processo Civil, o Ministério Público, ele não atua mais nas causas envolvendo o direito de família. O Latino está falando que o fio está feio. Não tem problema não, Latino. Ninguém está observando aqui o fio. Depois a gente troca. Está caminhando para o final do bloco, a gente vai, depois a gente organiza no intervalo. Não precisa cortar não, hein, Latino? Vamos lá. Presta muita atenção para essa dica aqui. O Ministério Público, ele vai atuar sempre quando houver interesse de incapaz. Seja um incapaz relativamente ou absolutamente. Mas ele não vai atuar no novo Código de Processo Civil em todas as causas de família. No código passado, que a gente sempre brinca e chama o código de mongol, naquele código lá burocrático, mongol, o Ministério Público ele atuava em todas as causas de família. No novo CPC não é mais assim. Você pode até fazer mais uma remissão aqui, ó, do artigo 71 para o artigo 178 e para o artigo também 698, que trata lá das causas de família. O artigo 698, ele diz que o Ministério Público não atua mais nas causas de família. Presta muita atenção para isso, para a sua prova. Ele não atua mais nas causas de família, salvo se houver interesse de quem? De incapaz, beleza? Então vamos grifar esse código todo aí. Nesse curso, além de você estudar mais de 20 doutrinas, eu quero que grife todos os códigos, todos os artigos desse código, tá? Vamos grifar o artigo 71, o 178 e também quero que grife aí o 698, beleza? 698. Solta na tela, Latino. Eu fiz aí um quadrinho bem interessante sobre a questão da curadoria especial. Artigo 72 aí, solta na tela. O incapaz, ele vai ter direito a curador especial nomeado pelo juiz quando? Em duas hipóteses. Primeira hipótese em que o incapaz terá direito. Quando não tiver representante legal. Deixa na tela aí, Latino. Se o incapaz não tem representante legal, ele vai ter aí direito a um curador especial, que o parágrafo único diz que é a Defensoria Pública. Outra hipótese que o incapaz pode ter o curador especial é quando o interesse do representante dele colidir com o interesse do incapaz. São interesses aí conflitantes. Aí o juiz nomeia o curador especial. Nós temos outras hipóteses que o réu ele pode ter aí curador especial, não é qualquer réu. Primeiro tem que ser o réu revel citado por hora certa. Para quem não lembra o que é revelia, revelia é a ausência de contestação, tá bem? Para o Código de Processo Civil, revelia é a ausência de contestação. Então aquele que foi citado por edital e não contestou, vai ter lá direito à curadoria especial, que vai ser a Defensoria Pública.
Nós temos também o réu citado com hora certa, aquele do artigo 252 do CPC. Se o réu não contestou, ou seja, se ele é revel e foi citado com hora certa, o juiz nomeará curador especial. E por fim, o réu preso revel. Esse réu preso revel, na verdade, você pode até tirar porque não precisaria estar revel. Você pega aqui o artigo 72, o réu, ele pode ser revel, não sempre. Volta aqui comigo, Latino, só para explicar esse ponto aqui. Até o professor Humberto Teodoro faz sempre essa ressalva, né? Se o réu, ele está preso e ele não constitui advogado, né? E já passa aquele prazo da contestação, ou seja, e ele não contesta, aí sim ele vai ter direito à curadoria especial. Agora, se por um acaso esse réu preso, que não contestou, que é revel, já nomeou um procurador, já tem advogado nos autos, não vai se nomear a curadoria especial para ele, tá bom? Então o réu, ele vai ter direito ao curador especial em 3 hipóteses. Se ele é revel citado por hora certa, se ele é revel citado por edital, ou se ele é preso revel, tá bom? E nós temos aí também, pulando para o artigo 73 do CPC, eu vou continuar, Latino, porque vai até o 76. Esse bloco vai passar um pouquinho, não tem problema não, né? Nós temos aí, ó, no artigo 73, solta na tela, uma disposição relacionada à legitimidade das partes, mas não à sua capacidade. E ela é encontrada no artigo 73, segundo o qual o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados pelo regime da separação absoluta de bens. E essa regra, nós temos uma grande novidade aí no Código, também é aplicável para a união estável, para os companheiros, por força do parágrafo 3º do artigo 73. Dá uma olhada aí no Código, está aparecendo na sua tela. O artigo 73 diz que o cônjuge necessitará de consentimento do outro para propor ações que versem sobre direito real e imobiliário, salvo quando casado sob o regime da separação absoluta de bens. Eu queria fazer uma observação aqui, porque isso, consentimento do outro, não é litisconsórcio. É apenas uma autorização, um consentimento, uma anuência, que inclusive pode ser suprida pelo juiz. E tem até um macete aqui para a tua prova. Lembrando que esse curso, ele foca nas provas, seja OAB ou tudo mais. Concursos, nível superior, nível médio. Então, o nosso foco aqui é fazer prova. Não se trata de litisconsórcio. Primeira observação que você tem que ter aí no artigo 73. Outra coisa é o seguinte, é o macete para a prova. Se as partes são ou tem uma união estável e elas querem, ou uma delas quer propor uma ação que envolva direito real e imobiliário, precisa da autorização do outro. Agora, se eles vão ser réus, aí é diferente, eles não vão propor, eles vão ser réus numa ação que versa sobre direito real e imobiliário, aí eu tenho litisconsórcio. Aí o litisconsórcio, ele vai ser passivo necessário. Nós vamos ter uma aula, um bloco dentro da aula 2, quando a gente falar de litisconsórcio, eu vou explicar para vocês as modalidades de litisconsórcio, ativo, passivo, posterior, facultativo, unitário, simples. Nesse momento você não precisa não. Nesse momento só você tem que saber o seguinte, litisconsórcio é pluralidade de partes. Então se eu e a minha mulher, por exemplo, eu e minha mulher, a gente compra um apartamento, tudo mais, estamos devendo condomínio. O condomínio vai propor uma ação, nós dois temos que figurar como réus nesse processo. Agora, se eu vou propor uma ação contra a minha vizinha de cima, porque está causando uma infiltração no meu apartamento, eu só preciso da autorização dela. Não preciso botar ela como autora no processo. Então, qual é o macete? Quando é para propor, só preciso do consentimento. Quando é para se defender em ação que envolva direito real e imobiliário, aí sim o litisconsórcio ele vai ser necessário, tá bom? Solta na tela aí, Latino, eu coloquei um ponto aqui até do Código Civil para você entender melhor isso. A capacidade processual ativa dos cônjuges, se você imprimiu esse material, é bom grifar esse ponto, a capacidade processual ativa dos cônjuges para propositura de ações que versem sobre direitos reais e imobiliários, por exemplo, o marido ou a mulher, ele necessita do consentimento do outro. Só tem uma exceção, se eles são casados sob o regime de uma separação absoluta de bens. A ressalva trazida pelo Código de Processo Civil vai ao encontro, é conforme o Código Civil. Olha lá o que diz o Código Civil, artigo 1647
do Código Civil. O Código Civil diz: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou agravar ônus real de bens imóveis, pleitear como autor ou réu acerca de bens ou direitos, prestar fiança, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou de que possam interferir ou integrar numa futura meação. Então, o artigo 73 aí do Código, volta aqui rapidinho, Latino, o artigo 73 está em conformidade, está ali em harmonia com 1647, né, do Código Civil. Eu continuo aí no material, botando uma importante tópico, uma importante observação, dizendo assim, solta na tela, Latino, ressalta-se que, é o que eu falava agora há pouco tempo, mas é importante você focar aí, não se trata de litisconsórcio ativo necessário, litisconsórcio pluralidade de parte, necessário quando a lei obriga, não é hipótese de litisconsórcio, pois não se admite que o cônjuge seja constrangido a demandar com o outro. O que a lei exige, isso é muito importante para a tua prova, é apenas o consentimento, que pode ser suprido, inclusive, pelo juiz, artigo 74. E essa capacidade processual passiva dos cônjuges, em consonância com o parágrafo 1º do 73, aí sim estabelece a necessidade de citação de ambos, para as ações, somente essas ações, que versarem sobre os direitos reais imobiliários, tá bom? O 74 diz lá que pode ser suprido pelo juiz, e eu coloquei aqui o comentário do professor Eupídio Donizete, que ele fala lá sobre a supressão do consentimento. Olha que interessante esse tópico do livro do professor Eupídio. O professor Eupídio diz assim, o artigo 73 não traz uma hipótese de litisconsórcio. Então, assim, o artigo 73 não traz uma hipótese de litisconsórcio ativo, porquanto não há como constranger alguém a demandar como autor. Por isso é que o artigo 74 permite que o consentimento seja suprido pelo juiz, tá bom? Então, muito cuidado com isso, não é hipótese de litisconsórcio. E aí eu fiz aqui, pode deixar na tela, Latino, a capacidade passiva. A passiva já é diferente. A capacidade processual passiva dos cônjuges, em consonância com a lei material, que é o parágrafo 1º do 73, estabelece a necessidade de citação de ambos, somente para as ações que versarem sobre direitos imobiliários, e também, salvo se o regime é de separação absoluta. Eu coloquei até uma atenção aí no teu material, dizendo assim, apesar da existência de posicionamento divergente, o STJ vem entendendo que a outorga conjugal é dispensada apenas quando os cônjuges são casados sob o regime da separação. Tem até uma súmula ali do STF que diz, no regime de separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Separação legal, volta comigo, Latino, é aquela mais comum no Brasil. Então, se eu estou com a minha mulher, união estável, a partir de hoje, tudo que eu adquirir daqui para frente se comunica. Para trás, não se comunica. É o que vai dizer lá a súmula 377 do STF. Outro ponto importante que está aí no teu material é a dívida contraída por um dos cônjuges quando você tem um bem de família. Então, eu compro um apartamento com a minha mulher, só que a gente contraiu dívida em prol do bem de família. E aí, solta na tela, Latino, fiz uma observação do inciso 3º, do parágrafo 1º do artigo 73, que estabelece a necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Agora eu tenho litisconsórcio passivo. Por quê? Porque a demanda envolve dívida contraída por qualquer dos cônjuges a bem de família, e não apenas pelo marido. Essa interpretação já era adotada pela doutrina de jurisprudência, e agora veio mais expresso no Código de Processo Civil. E eu coloco, vale ressaltar que, segundo o entendimento dominante do STJ, tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro, ou seja, o companheiro, né, o ônus de provar de que a dívida não beneficiou a família. Então, volta aqui. Às vezes minha mulher compra o carro, ou o marido compra o carro, e a pessoa, o companheiro morre. Se aquela dívida ela foi em prol da família, se o carro era para a família, não era só dela para ela ir para o trabalho, é lógico que eu tenho que pagar a dívida. Se o apartamento é o apartamento que a gente mora, que eu me beneficio dele, é óbvio que eu vou ter que pagar.
o que o STJ diz é o seguinte, a regra geral é de que cabe ao meeiro, por exemplo, se sou eu e minha mulher fala, eu sou o meeiro, ou se eu morrer, ela é a meeira. O ônus de provar que a dívida não beneficiou a família. Fala, olha só, o banco, ela financiou esse negócio aí, mas isso aqui não foi pra gente não. Isso aí foi pro trabalho dela lá, sei lá pra quê. Beleza? Então, isso aí é importantíssimo. Eu acho melhor ficando por aqui, né, Latino? Senão o bloco vai ficar muito cansativo. No próximo bloco aí, ainda na aula 2, nós vamos tratar do artigo 75, aqueles que serão representados em juízos, tá bom? É um artigo muito cobrado em prova. Eu te espero no próximo bloco.